Conversamos a partir de agora, aqui em conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET, com o engenheiro Fernando Reis, que é instrutor técnico do Clube de Engenharia e é também especialista em gerenciamento de construção civil e gestão ambiental e coordenador do Núcleo de Inspeção e Manutenção Predial no estado de Alagoas. Fernando, bem-vindo aqui à nossa conjuntura. Primeiramente, um assunto genérico. Por exemplo, tragédias como as que ocorreram este ano em Brumadinho, né? O rompimento daquela barragem, e também no centro de treinamento do Flamengo, no Ninho do Urubu. Essas tragédias poderiam ser evitadas? Sem dúvida, sem dúvida. O que ocorre é uma prática da negligência, da falta de inspeções, por exemplo, nesses equipamentos, que possam, digamos assim, de forma antecipada, com manutenções, com ações de engenharia, poder evitar problemas desse porte que ceifam vidas, que acabam destruindo comunidades inteiras, como foi o caso de Brumadinho. No caso específico de Brumadinho, o que é que poderia ser feito para evitar aquela tragédia? Várias coisas poderiam ser feitas para evitar a tragédia, né? A principal delas, que eu considero, mesmo não conhecendo o assunto nos seus detalhes, mas chama a atenção, por exemplo, você ter toda a área administrativa, toda a área de refeitórios, tudo ajusante da barragem e numa região muito próxima da barragem, ou seja, qualquer evento que ocorresse ali, aquela comunidade que estaria trabalhando ali não tinha nenhuma expectativa de sair. O que poderia ser feito? O que poderia ser feito é que inspeção de barragens é obrigatório. Plano de manutenção de barragens é obrigatório pelas recomendações, pelas exigências da ANA e das secretarias, do IMA, etc. Então, se isso estivesse sendo feito, até apresentaram-se alguns laudos nesse sentido, mas falou-se muito que houve pressão com relação a um determinado laudo. Na verdade, o que precisa é praticar a boa, vamos fazer um pleonasmo, a boa prática da engenharia, que é inspecionar e tomar as ações reparadoras ou mitigadoras para que evite problemas desse porte. E o que fazer, por exemplo, com relação às comunidades que normalmente quando a barragem é implantada, elas já estão naquela localidade e ficam muitas vezes, como aconteceu também em Mariana, em Minas Gerais, também em Minas Gerais, semelhante a Brumadinho, a cidade foi praticamente destruída por conta do rompimento de uma barragem. O que é que pode ser feito no que diz respeito a uma comunidade que já existe instalada naquela região? Veja bem, toda questão tem que ser avaliada na sua especificidade. Cada questão é diferente uma da outra. Mas uma coisa é certa, para todas as questões, é preciso que se tenha um acompanhamento, um plano de segurança dessas barragens, que isso seja feito de forma periódica e que sejam tomadas todas as medidas que possam, eventualmente, causar algum tipo de risco àquela obra hídrica. No caso de Brumadinho, era uma barragem de rejeitos, não era o caso de uma obra hídrica. Mas aqui também no estado de Alagoas, a gente tem diversas barragens para poder fazer reservação de água, captação para os mais diversos fins. E faz-se necessário que essas barragens passem por processos de inspeção para ver as condições das barragens, que ela tem um plano de segurança dessas barragens e essas inspeções têm que ser periódicas para poder, na medida em que forem aparecendo os problemas, eles sejam tomadas medidas reparadoras. Porque, como qualquer obra, como qualquer construção, a barragem também precisa de manutenção. Então, um especialista que possa verificar os problemas que estão acontecendo e as medidas serem tomadas, então o risco aí tende a zero. Agora, se não houver esse tipo de preocupação, então fica ao acaso. E o acaso a gente sabe no que é que dá. No caso de uma construção urbana, como esse centro de treinamento do Flamengo, de que forma pode ser feita essa prevenção? No caso do centro de treinamento do Flamengo, também não conheço a fundo o que aconteceu, mas primeiro que era uma edificação irregular, né? O que chegam de notícias é que existia essa edificação, que era um famoso
puxadinho, vamos assim chamar, né? Que foi feito de forma irregular, não havia alvará para esse tipo de edificação, muito menos o habite-se. Então, o que é que ocorre? O que poderia ser feito? É a sua pergunta. O que poderia ser feito, primeiro, é ter uma edificação regularizada, porque uma edificação regularizada, ela tem que ter um projeto de combate a incêndio, um projeto elétrico, todos os projetos fazem parte do arcabouço de documentação técnica necessária para se ter uma edificação que seja regularizada. E também ter processos que inspecione periodicamente, verifique se as manutenções estão sendo dadas de forma adequada. Então, não há como ser diferente, certo? Não há como ser diferente, ou seja, a prevenção e um trabalho técnico associado à saúde da edificação é a única solução para dar segurança a quem usa aquela edificação. Em Alagoas existe alguma legislação específica sobre segurança predial? Existe desde 2012, inclusive o Clube de Engenharia foi o precursor aqui no estado, no caso da cidade de Maceió, a lei é municipal. Essa lei, o Clube de Engenharia foi um dos que levaram à frente, junto aos parlamentares, que fez todo o lobby técnico para que a lei pudesse ser aprovada. Mas o que a gente verifica é uma certa falta de cobrança por quem deveria estar cobrando essa lei. Primeiro, a questão da inspeção e manutenção predial, como a gente falou até agora, é muito mais uma questão de consciência de quem administra e de quem é proprietário do imóvel. Ele entender que a manutenção e a inspeção predial são ferramentas para que a sua edificação tenha segurança e também, principalmente além da segurança, preserve o patrimônio, ou seja, a vida útil daquela edificação fique estendida na medida em que ele faz manutenção. O problema todo é que existe um certo conceito, infelizmente, na sociedade, que imagina que a edificação seja algo que tivesse eternidade, e não é bem isso. As edificações envelhecem, perdem desempenho, e para que mantenham o seu desempenho, é preciso se fazer manutenção. É a única forma de se manter o desempenho da edificação, é fazer manutenção da edificação. Não existe outra forma. O que você poderia nos dizer a respeito do que está acontecendo com o bairro do Pinheiro, que começou a aparecer rachaduras em imóveis residenciais, apartamentos principalmente, e de repente apareceu problemas nas ruas, né? Inclusive algumas estão até interditadas por conta disso, certo. E agora está num clima de pânico para os moradores daquela região. A sua opinião técnica em relação a essa questão do Pinheiro? Bom, a questão do Pinheiro é uma questão complexa, né? Isso é totalmente público. Mas complexidade não pode se confundir com pânico, com um sentido de que a catástrofe está iminente. Na verdade, a engenharia ainda não se manifestou, porque os estudos estão sendo feitos dentro da atribuição ou dentro do espectro da geologia. Então, a geologia é que tem buscado as informações e as justificativas técnicas para saber o que é que ocorre no Pinheiro. Eu, particularmente, como profissional da área, eu tenho dito que existe uma lacuna nesse processo, porque o problema é geológico, mas os reflexos são nas edificações, são nos equipamentos públicos, como ruas, como sistemas de água, saneamento, etc. Essa lacuna precisa ser preenchida. A engenharia precisa entrar no processo, certo? A engenharia precisa entender até que ponto aquele fenômeno que está existindo repercute nas edificações. Do ponto de vista geológico, as últimas notícias que nós temos, que são notícias públicas, foi a notícia que foi veiculada pelo técnico da CPRM, o geólogo Thales Sampaio, na última audiência pública no Senado, que foi feita na última quinta-feira. Ele mostrou um estudo que foi um período de 2 anos e 7 meses, salvo engano, que foi adquirido de uma empresa italiana e foi verificado que há um afundamento no solo em uma determinada região, que ali dentro está não só o bairro do Pinheiro, mas como outros bairros circunvizinhos,
onde há um abatimento da ordem de 36 a 40 centímetros nesses 2 anos e 7 meses, que foi o período que eles tiveram de acesso a esse dado. Ele falou também nessa audiência que iriam adquirir outros períodos para poder ver como está o andamento, o avanço desse processo. Agora, o que a classe técnica requer é que nós tenhamos situações mais definitivas. E ainda não foi definitiva. Algumas perguntas ainda estão sem resposta. Perguntas como se existe uma falha, existe uma falha sobre qual é a dimensão dessa falha, qual é a magnitude disso, quais são os riscos associados. Os riscos associados mais ou menos se sabe, mas é preciso, quais são as ações mitigadoras que precisam ser tomadas. Então, essa discussão, ela tem que passar, inclusive, com a participação da engenharia, certo? Nesse processo, para que se chegue a conclusões e que se realmente não parta para o pânico. Eu acredito que é uma situação grave, uma situação que requer a atenção que está tendo. Você vê um grande envolvimento de todos os poderes no processo, mas por se tratar de uma questão eminentemente técnica, faz-se necessário que essa discussão seja bem abrangente para não se precipitar e não tomar decisões no calor do problema. É difícil a pessoa não entrar numa situação de pânico, principalmente aqueles moradores da região, quando a própria prefeitura anunciou nesse final de semana de que vai decretar estado de calamidade pública no Pinheiro, no Mutange e no bairro do Bebedouro também. Realmente não é uma situação confortável, isso aí todos nós sabemos. O que nós precisamos colocar em discussão, e aí a nossa seara é eminentemente técnica, a gente não tem como entrar em outras discussões políticas, judiciais, etc. Mas, do ponto de vista técnico, nós precisamos ter mais objetividade. A palavra é essa, objetividade e terminalidade nos laudos que vão ser apresentados. O próprio Tales fala que ainda há resultados que precisam ser confrontados, que precisam ser confirmados. Então, até que se tenha essa definição, eu acredito que não vou falar a palavra prematuro, que é muito forte, que é muito difícil você se deparar com uma situação dessa, mas que requer um pouco de atenção, um pouco de calma, até porque nós não estamos falando de uma pequena comunidade, nós estamos falando de uma comunidade que, grosseiramente falando, deve beirar os 80 mil pessoas, somando toda essa região. Então, relocar essas pessoas de forma rápida não me parece fácil. Não sei nem se a cidade de Maceió tem capacidade de absorver esse contingente de pessoas de uma só vez, né? Então, mas que isso também não sirva de alguém pode estar dizendo, não, mas aí a vida humana está em jogo. Sem dúvida, a vida humana está em jogo. Mas é preciso que se tenha a devida calma, a devida precaução na hora de tomar uma posição, sem ter ainda definições que dê terminalidade ao que está. Ou seja, de forma objetiva, a gente sabe, olha, isso aqui realmente vai acontecer dessa forma e vai ter esse tipo de repercussão. O que se pode fazer? A engenharia está preparada para tudo, certo? Agora, paralelo a isso, eu vejo a extrema necessidade de se fazer ações mitigadoras e ações preventivas no bairro. Por exemplo, está se aproximando a quadra chuvosa, então tem muitas coisas ali que permitem, muitas aberturas no solo, que permitem o livre acesso de água, isso só vai prejudicar todo o processo. Então, é preciso que se faça minimamente uma drenagem naquela região. Não vai dar tempo, sim, alguma coisa que façam com que diminua o impacto das águas na região que já está sofrendo esse processo. Deixar do jeito que está, sem tomar nenhuma ação, eu acho que só piora, só piora. Faz-se necessário que seja tomada alguma providência. E isso também estava na fala do Tales, né? Eu vi atentamente o que ele falou na audiência e ele também comentou sobre essa necessidade. Bom, e o geólogo e engenheiro Abel Galindo, ele dá uma informação ainda mais preocupante. Segundo ele, na entrevista,
a tendência do bairro do Pinheiro é deslizar sobre os bairros do Mutange e do Bebedouro. Coisa mais grave ainda. O doutor Abel é uma pessoa que é referência aqui no nosso estado, professor Abel, então é uma pessoa que tem todo o respeito da classe técnica. Em cima das informações de que existe uma cunha de cisalhamento, uma cunha de arraste daquele maciço, quem disse isso não foi o doutor Abel, quem disse isso foi o Thales nas informações que, me permita, mas quem disse isso foi o Thales nas informações que foram dadas. Mas mesmo assim, eu acredito que precisa haver mais confrontamento de dados com os outros ensaios que estão sendo feitos pela própria CPRM para que se chegue a uma conclusão. Porque a gente chegar, num caso como esse, a conclusões precipitadas, eu acho que vai trazer muito mais prejuízo para aquela população, sem dúvida. E uma questão interessante com relação aos moradores desse bairro do Pinheiro é de que muitos deles, apesar dessas recomendações, né, da Prefeitura, por exemplo, que vai decretar a calamidade pública, o professor Abel Galindo dando essa informação de que o bairro vai deslizar sobre Mutange e sobre Bebedouro. Apesar disso, muitas pessoas resistem em sair de lá, porque querem uma opinião técnica definitiva que até agora não apareceu. É o que eu tenho falado, algumas pessoas ainda resistem por diversas razões, né? Há pessoas que têm dificuldade para onde ir, isso pode ser entendido como uma forte dificuldade que a pessoa tem. Há pessoas também idosas, há pessoas com dificuldades de locomoção. Eu custo acreditar que você possa tratar com naturalidade, ter que estar tirando uma pessoa toda vez que for chover 30 milímetros, que 30 milímetros durante a quadra chuvosa vai chover praticamente em boa parte da quadra chuvosa, 30 milímetros por dia, sem dúvida. Então, dizer para essa pessoa que elas saiam a cada 30 milímetros e que retornem depois convenhamos que operacionalmente, para certas pessoas, é muito complicado. Então, não basta, no meu entendimento, dizer que tem que fazer, você tem que dizer como fazer e que condições vão ser dadas para que seja feito, né? Um outro ponto que eu gostaria de tocar está relacionado com a questão da valorização dos imóveis naquela região. Todos sabemos que, em cima dessas informações, os imóveis, pelo menos o senso comum leva a crer, que perderam totalmente seu valor comercial. No entanto, é um outro ponto que merece muita atenção porque a questão da avaliação imobiliária é uma questão técnica. Então, a questão do método comparativo de mercado, como está no senso comum, principalmente das pessoas leigas que imaginam que essa seja a única forma de se fazer uma avaliação, não é. A avaliação imobiliária é feita a partir de norma técnica específica e há diversas metodologias para poder se fazer uma avaliação imobiliária. E no caso específico do Pinheiro, eu como técnico acredito que fazer avaliação pelo método comparativo de mercado é minimamente uma metodologia que vai ainda mais prejudicar aquela população. Ok, nós agradecemos a participação aqui em conjuntura do engenheiro Fernando Regis, que é instrutor técnico do Clube de Engenharia. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a pouco conversando com o secretário de Saúde de Maceió, José Tomás Nuno.